Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Alderino para trazer para você a lição número 3 do dia 17 de julho de 2022. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse essa força para junto levar a palavra de Deus a toda criatura. Sabemos que o tempo está próximo, nós temos que divulgar a palavra de Deus para que Deus venha salvar muita gente, porque muitas pessoas precisam ser salvas, que esse vídeo possa circular o Brasil, possa circular o mundo, que eu creio que tem pessoa que está precisando da palavra de Deus e pregada do jeito que ela é, a palavra de Deus. Este assunto maravilhoso de hoje, que estamos enfrentando diariamente, confrontos acerca desse assunto de hoje, que é a sutileza da imoralidade sexual. Eu acho que você que serve a Deus já sabe de que eu estou falando, Eu gostaria que você se empenhasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, comentasse essa lição. Eu sou o educador do Santo da Assembleia de Deus, Adoração, cidade de Barretos, São Paulo. Vamos lá, o textual. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está em 1 Coríntios capítulo 6, 18. Ok, meus irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero este momento de apresentar a escola bíblica dominical, Senhor, esse domingo, Pai, 17 de julho de 2022, que o Senhor venha abençoar esse assunto, meu Deus, muito importante, que nós possamos aprender. Deus amado, venha repreender toda a fúria do inimigo, meu Deus, que tem banalizado o teu povo, a tua igreja, Senhor. Nos dá sabedoria e entendimento como ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A verdade prática diz assim: as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituída por Deus. Então, condena. Se você quer ter uma vida com Deus, se você que é solteiro quer manter relação sexual, você tem que casar. Se você está viúvo, você quer manter relação, tem que casar. Se você que está separado, que não pode separar, se une com a sua esposa, e que você possa ter uma vida de consagração com Deus, para que você não venha cometer a vontade do Satanás. Vamos lá, leitura bíblica em classe, está em 1 Coríntios capítulo 6, 15 a 20. Pega a tua Bíblia lá e vamos ler junto. 1 Coríntios 6, 15 e 20 diz assim: não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Você sabe? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Negativo, não, por certo. Ou não sabeis que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque senão, disse dois numa só carne, mas que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo no vosso espírito, quais pertence a Deus. Romanos 1, 26 a 28. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Você sabe o que está acontecendo? E semelhantemente também, os varões, deixando a natureza da mulher, e se inflamaram as suas sexualidades uns para com os outros. Varão com varoa, cometem torpeza e recebe em si mesmo a recompensa convinha
ao seu erro, né? Aquele que comete erro recebe, né? Chega a conta para você. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer quais que não convém. Então, queridos, aquelas pessoas que não procuram Deus, aquelas pessoas que inflamaram, Deus fez homem, querem ser mulher, aquelas que homem fez, quer ser mulher, fez mulher, quer ser homem, está cometendo torpeza. Então a palavra de Deus diz que ele entregou ao conhecimento, ele entregou aos seus sentimentos perversos para fazer coisas que não convêm. Mas vai chegar um tempo, né? Eles estão sabendo, muitos sabem que estão fazendo coisa errada, que Deus não aprova. Pode falar que Deus é amor, que Deus que ele não faz acepção, sim, não faz acepção de pessoas, mas que você, tipo de prática de prostituição ele não aprova. Vamos lá, introdução. A introdução diz assim: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacamos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade que era vista prática no Ocidente. Prática antes vista como pecaminosa e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Né? Tudo é normal hoje. Tudo não tem nada a ver. Por exemplo, o sexo antes do casamento de pessoas solteiras que eram vistas como fornicação passou a ser uma prática cada vez mais aceita, tolerada. Né? As pessoas hoje em dia não pegam disciplina, não são disciplinadas, faz, pinta e borda, muitas vezes até dentro da igreja mesmo, não querem se envergonhar, não querem se humilhar e ficam ali passando maldição para a igreja, até mesmo colocando as mãos que estão sujas nos membros da igreja. Né? Temos que ter coragem. Pecou, chama teu pastor, né, e conta para ele, né, confessa teu pecado e seja disciplinado, né? Não vá assim do jeito que você está, porque tudo que é escondido um dia vai ser revelado. Tudo a mentira tem perna curta, um dia vai cair, a casa vai cair. Então você que peca, jovem que peca, pastor que peca, líder, presbítero, né, todos nós somos cheios de erro, falha, mas temos que vigiar para que ninguém venha cair, porque o negócio está coisa. Cada dia que passa, o diabo coloca a armadilha na tua vida, na tua frente, para te cometer esse tipo de coisa, e se torna tão banal hoje em dia, né? Que você até tem pastor passando a mão na cabeça de membros, de seus próprios pastor líderes que passam a cabeça da cabeça dos pastores, né? Já aconteceu, já vi, já contemplei, né? Então nós temos que verdadeiramente não deixar. Você quer ir para o céu? Deus ele está em todo lugar e está vendo cada um de nós. Então, doa quem doer, a palavra de Deus tem que ser pregada agora e não pode de maneira nenhuma passar a mão na cabeça de ninguém. A revolução sexual. Um povo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico. O cristão mudou a cultura ocidental durante o século. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia, ou inferidos a partir dela. Então, esses valores eram antigamente, né, de dentro da Bíblia, né, tirado da palavra de Deus, era assumido da palavra de Deus. Né? Nesse aspecto de sexualidade humana, era vista como algo sagrado, né? E que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Era para ser, né? Era tudo, né, respeitado, temia a Deus, andar certinho, né? Quando aprenderam a palavra de Deus, né? Todos aqueles que fizeram coisas que desagradaram, como você viu, Davi, né, pecou, mas foi revelado. Né, e outros que cometeram erros aí, né, foi revelado, né, nada, né, José que correu daquela, Deus, né, protegeu José, mas se cometesse algum erro também, mas aqueles que querem chegar no topo, aqueles que querem chegar ao céu, tem que correr mesmo do pecado. Entendeu, meus irmãos? Cadê aqui?
sagrado, que, portanto, deveria ser exercida dentro do parâmetro estabelecido desse modelo. Dessa forma, a relação sexual deveriam ser heterossexuais e monogâmicas. É o certo. Não sendo considerada normais e aceita nenhuma outra forma de expressão sexual. Está lá em Gênesis capítulo 1, 27. Acompanha. Gênesis 1, 27, na sua Bíblia Sagrada. Havia, portanto, uma visão conservadora, sempre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Entendeu? Então, essa lição muito maravilhosa, que ela explica direitinho para você, entendeu? Os dois, forma certa, heterossexuais e monogâmicas. Outros modelo não era aceito. Havia, portanto, visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Vamos lá, o segundo subtópico do primeiro tópico. A quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa a ser grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade com a chegada da TV, contra a cultura, chega também muitas forças de uma forma muito mais presente nos lares. As pornografias, chega novela, chega muitas coisas ruins que as pessoas gravam aí para influenciar os jovens, influenciar na separação, na prostituição, na desobediência, né? Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção, a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram o fenômeno que começaram a ganhar força com a sociedade no Ocidente a partir dessa época. Daí começou, né, a grande mudança para pior na área espiritual. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerado um tabu a ser quebrado. A partir do ano de 1980, cresce a indústria pornográfica. Viu? 1980 cresce a indústria pornográfica. A relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Já pensou? Já pensou quantas pessoas estão cometendo hoje, né, relação sexual antes do casarem? O sentido a pressão social, cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova modalidade. Concessões aceitando muitas vezes, né, o relacionamento extraconjugal, a homossexualidade passa a ser vista com mais naturalidade, né? Hoje você não pode, né, falar nada muitas vezes para as pessoas. Querido, está sendo uma grande batalha para poder fazer esse vídeo. Mas em nome de Jesus, vamos continuar. Segundo tópico, as principais distorções da sexualidade, né? Distorções que veio distorcer, né, a pornografia, né, as pessoas que legalizaram a nudez, a pornografia de pornô, pessoas que andaram, bem dizer, com traje, né, que favorecia o pecado, né, que abandonaram as tradições do Senhor, né? E diz assim que a prostituição, a impureza, a fornicação, na verdade, a porneia, a classe da palavra prostituição, fornicação, no sinônimo, em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo como sentido de fornicação, prostituição, considerado como a prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã, né? A pessoa que pratica coisas que não agradam a Deus, né, está cometendo erro. Vamos lá, o segundo subtópico. O adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pelas legislações brasileiras, até a revogação da lei que regulamentava, hoje não há consideração mais de um crime.
Contudo, a luz da Bíblia não deixou de ser o pecado. Não é crime, mas também não é pecado. No livro da Bíblia, é pecado cometer esse tipo de comportamento. A Bíblia Sagrada reprova veemente a prática de adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã mandou amando do seu Deus, condenou a forma dura ao seu ato pecaminoso. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, de 1 em diante. E na literatura superficial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra a prática. Está lá em Provérbios 5, 1, 23. E Jesus e os seus apóstolos condenaram o adultério. Vamos lá, o terceiro subtópico. A homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm a Bíblia, a sua única regra de fé, compreendem que a homossexualidade, que nome ruim de falar, como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Então, como um comportamento adquirido e não como um determinado biológico, melhor, determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que o homossexual seja genética. Ou outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido de vários fatores e fazem parte desse processo. Porque, por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado que a pesquisa confirma que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outra palavra, os gêmeos seriam homossexuais. Gêmeos seriam homossexuais, pois possuem mesma constituição genética. Então, isso é banela, a pessoa achar que nasce homossexual. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de ser contrária à ordem natural da criação, conforme o registro na Bíblia, e não há fruto de preconceito. Está lá em Gênesis capítulo 1, 2, Romanos 1, 26, 1 Coríntios 6, 9, 10, 1 Timóteo 1, 10. Então acompanhe na sua Bíblia, querido, que isso não é de Deus. Deus não fez isso, ele fez macho e fêmea e ponto final. Amém? Vamos lá para frente. Sinopse do tópico 2. O relacionamento pré-conjugal, extraconjugal, homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. Vamos no terceiro tópico para encerrar. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende uma necessidade de criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada na procriação. Deus disse que para o primeiro casal multiplicar e encher a terra, Gênesis 1, 28, sem a procriação não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende uma necessidade e premente a criação. O sexo como comportamento, ação, satisfação, segundo subtópico. Assim, da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada ou experienciada dentro do limite que o Criador estipulou o casamento. Está lá em Mateus 19, 5. A maioria da criação deixou, a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas maiorias diferentes formas de impureza
com a fornicação, adultério, homossexualidade, foi o sexo da prática dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Então ele deixou essas duas práticas. Fora disso, não precisa estar inventando. Porque muitas práticas, muitas vezes, até dentro do casamento, você não precisa estar inventando certas coisas que desagradam a Deus. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se deve completar o outro. Casadinho, legalizadinho, não tem problema. Também não se deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica, sem amor. Tem que ter amor, gente, tem que ter amor. Tem que ser um amor de coração, não só carnal. Então, de forma mecânica, deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Está em Provérbios 5, 18 e 19. Terceiro subtópico, o pastoreio cristão e prática de homossexual. Bem mal reprovado o comportamento de homossexual por ser incompatível com os valores cristãos. A igreja não deve se, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual com alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está em Gênesis 1, 26. E que, portanto, também ele é amado. Está em João 3,16. Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus. Como tal, deve ser visto e respeitado como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido, é que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade. Ensina a ordenar o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que converteram a fé em Cristo. A igreja crê e defende que de qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo que crê em Jesus como Salvador. Isso inclui os homossexuais. Então, queridos, está aí a palavra de Deus. Todas as pessoas, Deus ele veio para os doentes. Se você, meu amigo, minha amiga, homossexual, quer ter um compromisso com Deus, você sabe que você está errado. A palavra de Deus, ela julga você. Deus não aceita, mas aceita a sua pessoa, venha como estás, mas não fique como estás. Que você possa mudar seu comportamento se você quiser chegar ao céu. A palavra de Deus diz para você, em nome de Jesus. Vamos na conclusão. Nessa lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico, também se rendido a essa sutileza pecaminosa. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizado planificados. Então, querido, fala muitas pessoas que
hoje tem uma rede social com muitos seguidores que louvavam a Deus, que pregavam a Deus, hoje de ver ele está influenciando as pessoas para ir para o céu, estão influenciando as pessoas a chegar ao inferno, né? Então, o inimigo tem usado as pessoas, né, que muitas vezes tem muitos seguidores, milhões de seguidores, né, para influenciar as coisas erradas. Porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. E o amor de muitos esfriaria. Crentes que louvam a Deus nas mídias famosas. Hoje é um YouTube famoso também. Mas que essas pessoas possam influenciar as pessoas a se chegarem mais a Deus. Quero vos dizer que você tem valor para Deus, que você é importante para Deus. Venha, converta-se e deixe essa prática. Porque milhões e milhões de seguidores, o dia que você partir dessa terra, não vão contigo. Você vai só. E olha o lugar que você vai. Há dois caminhos, ao inferno, ao céu. Há dois senhores, com letra maiúscula, que é o Senhor Deus, e letra minúscula, que é o Satanás, o diabo, né? Que vai ser lançado no inferno também. Não é fácil, irmão, estar falando isso, né? Porque essa lição que vamos estudar, as 13 sutilezas, né? Nós precisamos aprender. Você, irmão crente, você, servo de Deus, não abra mão. Não abra mão, né, da tua moral, do teu espiritualismo. Que você possa se inscrever no canal, que você possa compartilhar, que você possa orar por mim. Meu nome é Aldeirdo Cardoso, né, sou da Assembleia de Adoração, né, eu não sou, como se diz assim, o melhor de que ninguém. Estou lutando para ir para o céu. Nós somos cheios de erro, nós somos sujeitos a pecado, mas nós temos que vigiar, orar, colocar todos os dias a armadura, né, e sair. Não adianta, como eu falei, você está bonitinho e por dentro está sujo. Você está verdadeiramente, você que prega a palavra de Deus, prega o que você viva, prega o que tu vive, não prega o que você não vive. Deus abençoe. Um bom domingo a todos, uma boa escola dominical a todos, em nome de Jesus.